Não esquece de deixar o cronômetro na tela de 30 segundos. Manauara, formado em jornalismo pelo Uninorte. Ele já realizou ações voluntárias em várias organizações não governamentais. Hoje, o bate-papo é com Cleiton Pascarelli, candidato a vereador pelo Progressistas. Começa agora o programa Cenário Político, com transmissão pelas redes sociais do portal AM1. Olá, Cleiton, seja muito bem-vindo ao portal AM1. Obrigado, Isaac. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Muito boa tarde para todo mundo. Tô aqui, peito aberto, e pode mandar qualquer pergunta aí, irmão. Cleiton, a partir de qual momento você começou a planejar, né, essa sua caminhada para concorrer a uma das 41 vagas na CMM? Interessante. Muita gente me pergunta isso, e planejar é muito tempo, né? Eu não consegui planejar. Tanto é que agora, por exemplo, eu estou aprendendo ao passo que eu vou realizando os trabalhos nessa seara eleitoral, né? A gente sempre trabalhou no viés de cobertura, mas não sabe como é por dentro efetivamente uma campanha eleitoral. Agora me tira uma curiosidade. Tiro. Sair candidato a vereador é mais trabalho do que o jornalista cobrir aquela candidatura como assessor? É burocrático. É mais burocrático. Porque a legislação eleitoral, com o passar dos anos, ela veio trazendo formas de tentar fazer com que os candidatos não comprem voto, não cometam qualquer crime eleitoral. Ou seja, buscando fazer com que o processo seja o mais isonômico possível, o mais igualitário possível, e com isso ela tornou tudo muito burocrático. Então, você trabalhar, por exemplo, sem recurso, o fundo eleitoral ainda não chegou para quase ninguém. Pelo menos no estado do Amazonas, até onde eu sei, não chegou. Como é que você vai saber quanto é que você vai trabalhar? Entendeu? De recurso. Então, muita gente está meio que parado na campanha, fazendo mais digital do que outra coisa, porque você não sabe quanto você vai trabalhar. O partido não avisou ainda. Uma hora diz que é 100 mil, que, sinceramente, apesar do montante ser elevado, fala-se, quem é experiente na eleição, que 100 mil não é quase nada. Gráfica, se você for levar em consideração, sai na faixa de 50, 60, 70 mil reais, 80 mil reais, só para gráfica. Só para você mandar fazer santinho, adesivos, material para carro. Seria Então, 100 mil por candidato. 100 mil em recursos. Mas agora fala-se em reduzir ainda mais. Deve ficar 50 mil para cada candidato, pelo menos no PP. Porque tudo depende da fatia do fundo eleitoral, né? De quantos deputados federais tem, quantos são os candidatos na cidade, quantos representantes em prefeituras tem, quantos candidatos à prefeitura, tudo isso conta. Quantas são as candidatas mulheres, quantos são os candidatos pretos ou pardos, tudo isso leva-se em consideração para saber quanto vai ser a divisão enviada pelo partido. Então, a gente precisa esperar que esse fundo seja enviado para os candidatos para a gente entender. Bom, então agora eu tenho um X para trabalhar. Por quê? Na prestação de contas entra tudo que é gasto, na verdade, né? Tudo que é gasto. Mas o que é prioritário? Vamos lá. Ativistas, né? As pessoas que vão trabalhar para vocês, para a gente, recursos de gasolina. E é interessante o seguinte, coisa que eu só aprendi na campanha. O carro do candidato, quem abastece é o candidato do próprio bolso. Ele não pode utilizar o fundo, por exemplo, para abastecer a gasolina do candidato. Ele pode abastecer os outros carros que trabalham na campanha. Mas o carro dele tem que estar saindo do próprio bolso o combustível. Outra questão, Ou seja, alimentação. Se o cara não ganhar a eleição, endividado ele tá. Pelo menos isso. É basicamente isso. É por isso que a gente diz, muita gente, por exemplo, fala mal do fundo eleitoral, certo? O fundo eleitoral, ele é criado para buscar uma isonomia. Botar todo mundo, candidatos a vereador, todo mundo igualitário, todo mundo igual, no mesmo patamar. Mesmo ricos ou pobres que queiram se candidatar, estão aptos para isso, todo mundo tem que caminhar igual ali. Agora, o Cleiton Pascarelli, jornalista e candidato a vereador, ele está sendo bem recebido nas comunidades? Já começou essa caminhada? Já. Quais bairros tu já passou? Olha, a gente passou em poucos, né? Até para administrar isso, eu andei muito no período de pré-campanha.
Período de pré-campanha é do dia primeiro, na verdade, período de pré-campanha é até o dia 15 de agosto, né? Porque a campanha eleitoral mesmo ela começa no dia 16 de agosto. A propaganda política vai começar agora pela frente. Então, eu caminhei muito mais na pré-campanha, porque eu tinha acabado de sair da televisão, né? Porque você precisa se descompatibilizar, pelo menos ali no dia 30 de junho, até o dia 30 de junho, é o que está na legislação eleitoral. E depois vai ficar fazendo o quê? Nada? Não. Aí eu peguei as economias que eu tinha, né? E vamos lá, gastar sola de sapato e rodar essa cidade inteira. Zona Norte, Zona Leste. Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, todas as zonas eu já andei, até inclusive na zona rural. É importante que muita gente fala na zona rural que é esquecido todos os anos de eleição. E é uma área que eu quero conversar muito com as pessoas, andar muito com as pessoas. Já estive ali no quilômetro 1, na comunidade Ismail Aziz, por exemplo, ali no quilômetro 4 da BR-174, que é a comunidade de São João. Já estive ali na região ali da Cachoeira do Leão. Então são várias áreas da zona rural de Manaus que ficam esquecidas. Colocar uma placa lá dizendo que fez alguma coisa é muito fácil. Fazer alguma coisa pela comunidade é que é o desafio. A comunidade, por exemplo, ali do Leão, existe há mais de 10 anos. E não tem iluminação pública em toda a comunidade. Mal tem na via principal, que puxa um bocadinho ali da estrada M10 e coloca na pista principal. Se você vai para as Espinhais ali, para as vicinais, não tem energia elétrica. As pessoas vivem como se vivessem no interior distante com poucos mil habitantes. Então, uma das áreas que a gente quer atingir muito, eu digo atingir positivamente, é a área rural. Para que a gente ouça essas pessoas, vejam os anseios. E vou te falar, enquanto na capital a maior reclamação de todos os bairros é a saúde, nas áreas rurais são serviços mais do que básicos. É energia elétrica e abastecimento de água. Energia elétrica e abastecimento de água é o maior anseio das comunidades. Ou seja, cá entre nós, não é difícil de resolver, cara. Não é difícil de resolver. Porque a própria concessionária, por exemplo, ali na Ismail Aziz, que sempre foi uma reclamação também, conseguiu fazer um poço que ela abastece a comunidade cobrando só uma taxa. Mas e as outras áreas rurais? O que está faltando para chegar? Gestão. O que falta hoje em Manaus é realmente um gestor que cuide da cidade como deve ser. E não que seja só bom de marketing. E Cleiton, na tua opinião, hoje o problema principal é só a gestão ou tem a ver com os 41 vereadores da CMM? Com certeza, a gestão eles fazem parte também, né? Vamos lá. Hoje, trazendo para iniciativa privada, porque as pessoas às vezes têm noção, porque assistem num filme, assistem numa novela, né? Gestão é você fazer parte, tem ali o CEO, né, numa empresa, e tem um conselho gestor, correto? O conselho gestor normalmente existe para não deixar o CEO fazer todas as loucuras que quiser. No município, no âmbito do município, não é diferente. Existe o gestor, existe o conselho de 41 vereadores. Esse conselho serve para buscar fazer com que o gestor não faça tanta besteira. Ou não fique na inércia, não fique parado. Então, quando a gente fala de gestão, fala exatamente sobre o todo, né? O prefeito e os seus vereadores. Precisa haver um comum acordo, uma conversa para entender quais são as dores da população e buscar soluções. Soluções plausíveis. A gente sabe que hoje o orçamento de Manaus, apesar de ser mais de 9 bilhões de reais, para resolver todos os problemas que se deixou chegar à cidade, é pouco demais. Mas existem recursos hoje fora do Estado, no governo federal, em organismos internacionais, que dá para buscar. Dá para buscar. Quando se fala do coração da Amazônia, hoje o que não falta é organismo internacional para ajudar. Você tem uma ideia, o Fundo Amazônia, que aí é federal, o Fundo Amazônia hoje recebe mais recursos da Europa do que outra coisa. E o que falta para se criar, por exemplo, um fundo Manaus mais verde ou qualquer coisa do tipo para que se consiga recursos internacionais para, por exemplo, combater as queimadas? Nos últimos anos, o povo morreu de tanto problema respiratório por causa das queimadas. E não adianta culpar A, B ou C. Isso é na minha casa. Vamos lá. Se é na sua casa, Isaac, que a fumaça do churrasco do vizinho está impactando, você vai deixar do jeito que está? Ou você vai procurar pelo menos argumentar e conversar com o vizinho? Não dá para você só colocar ali ir para a internet e dizer: olha, o meu vizinho está fazendo churrasco, fumaça toda está vindo para minha casa. Mas e aí? Não existe uma oratória, não existe uma conversa? É isso que a gente precisa entender.
O pai da casa, né, o representante da casa, ele tem que defender os seus filhos como um todo, né? Não só o filho mais velho. Tem que defender os filhos como um todo. Tem que cuidar da casa como um todo. E para isso, ele precisa ir para frente, defender realmente. Não dá para só, reclama do mundo, reclama da vida e não faz nada. Cleiton, hoje tu tá com quantos anos? 37. 37. 37 anos, já trabalhou na cobertura política de o quê? Algumas. 4 eleições? 6? Por aí assim, na Mas carreira? 6 a 8. Algumas, inclusive, por Brasília. E o que mais te motivou a disputar essa eleição? A primeira eleição que tu disputou. Primeira eleição. O que mais te motivou? As pessoas. As pessoas. Desde que eu fui demitido em 2017 da Rede Amazônica, as pessoas na rua começaram a mostrar que, por ter sido vítima de uma pressão política, eles poderiam, né, ver em mim ali talvez um representante para debater isso. Porque a nossa função de jornalista qual é sempre? Fiscalizar e buscar soluções para os problemas que hoje estão na sociedade como um todo, né? O jornalista tem meio que essa vivência, né, de luta, de guerrilha, mesmo que através somente das palavras. 2017, isso. 2017. De 2017 para cá, eu sempre vim ouvindo, e eu vou te ser bem sincero, não sei qual é a religião de quem nos assiste, mas eu sou muito cristão. Então, quando eu fazia minha oração, eu dizia, meu Deus, se realmente esse for o meu destino, se realmente for para isso acontecer um dia, que me seja feito um convite. Porque eu vou entender. Me seja feito um convite. Porque cá entre nós, Isaac, só ouvir as pessoas, de repente poderia ser um projeto meu. Né? Não, vou ser político. Mas não. Esse convite veio só agora em 2024? Só agora em 2024. Só Quem me chamou foi o Rodrigo, presidente do PP. Rodrigo de Sá. Me convidou e disse, Cleiton, vamos oxigenar essa política? Vamos trazer novas ideias? Vamos trazer a nova política também para o parlamento municipal? Com ideias, com gás, com vontade de fazer? Se vamos. E olha, já que você tocou aí no assunto que foi motivado pelas pessoas, né, a disputar essa eleição, e que essa motivação vem desde 2017, mas você estava aguardando o convite, a nossa equipe, Cleiton, ela foi até as ruas da cidade de Manaus conversar com uma eleitora, né, para saber o que ela espera de um vereador e o que ela poderia perguntar para um vereador que está disputando a eleição esse ano. Vamos conferir na tela? Vamos ouvir. O que a senhora espera de um vereador? Que ele fiscalize mais, né? Porque está muito complicado na educação, na saúde, por exemplo, aqui o posto de saúde, você chega lá para pegar um medicamento, não tem. Então tinha que ter uma fiscalização, porque estamos tratando. Eu sei que em todos os lugares está ruim a saúde, mas nós precisamos melhorar a saúde aqui no Amazonas. Porque para você conseguir um exame é uma dificuldade. Você sai cedo da sua casa, você enfrenta uma fila e você ainda não é bem atendido. Então eu acho que tem que mudar na parte de educação. Aqui a nossa escola é tão carente, falta de professores, então isso é uma dificuldade para nós, né? Então eu acho que eles deveriam fiscalizar mais. Né? Não só tentar ajudar no tempo de eleições, mas tentar tá fiscalizando assim direitinho a educação e a saúde, que é tão importante na nossa vida, né? Se a senhora pudesse agora estar na frente de um vereador e pudesse fazer uma pergunta para ele, qual pergunta você faria? Eu perguntaria dele, por que vocês só aparecem de 4 em 4 anos? Só quando estão precisando de nós que vocês aparecem? Vocês deveriam dar mais atenção à população que precisa tanto de uma fiscalização séria e uns vereadores sérios assim, que leve a política a sério na nossa cidade. Gostei da Irenilda. Essa talvez seja a maior reclamação. Eu falei que tinha sido saúde, né? Mas essa talvez seja a maior reclamação nas ruas, mestre. Todo mundo fala que os políticos só aparecem de 4 em 4 anos. Teve até uma casa que eu visitei ali no Nova Cidade, que o proprietário me fez lembrar do caramuri, né? Que dizem que é um fruto que só dá de 4 em 4 anos, só aparece de 4 em 4 anos. Aí ele disse, esses políticos são tudo caramuri, só aparece de 4 em 4 anos. E eu sempre digo o seguinte, nós somos jornalistas. O nosso escritório é na rua. Né? A gente está aqui no estúdio gravando, fazendo sempre nosso trabalho, mas o nosso escritório é na rua. Porque a gente depende das pessoas para executar o nosso trabalho. Então, partindo desse princípio, não tem como fugir.
Entender quais são os problemas. Oi, Cleiton. Eu acho que no momento a gente teve um problema técnico no teu microfone. Dá uma conferida aí. A gente tá ao vivo, a gente vai tentar aqui conectar novamente o microfone do Cleiton. Né? Pode continuar falando. E, Cleiton, a gente viu aí dessa demanda da assistente social, né? Uma assistente social. A gente vê aí que não é uma eleitora leiga, né? Ela sabe ali das necessidades da comunidade dela, né? E espera que os representantes dela, né, no parlamento, sejam mais ativos, né? Sejam mais participativos, tenham mais presença e como é que se diz o nome? E adotem, de fato, o perfil de cobrança, né? De fiscalização, que possam ser uma voz ativa da população dentro do parlamento. A gente tem hoje um parlamento dividido, né, em que praticamente 50% é da base do prefeito, os outros 50% é oposição, né? E aí a gente vê votações importantes para a cidade de Manaus, que fica aquele lance assim, hoje a base venceu, amanhã a oposição venceu. Hoje a base venceu, amanhã a oposição venceu. E algumas dessas decisões não ficam só ali no parlamento, né? Vão ser resolvidas pela justiça, né? Liminares no TEJAN, né? Por exemplo, empréstimos para Manaus. Manaus já teve muito empréstimo, para que mais um? O prefeito justifica que aquele dinheiro vai ser usado em tal coisa, mas a oposição alega que a prestação de conta dos outros empréstimos anteriores não foi apresentada ao parlamento. Então, é muita coisa que precisa ser revista nesse parlamento, né? Muita gente também mudando a casaca. Hoje a gente tem vereadores que caminharam com o prefeito, né, em 2020, e por 2 anos estiveram com o prefeito, e aí mudaram de lado, e aí passaram a enxergar vários problemas na cidade de Manaus. Por que não enxergaram esses problemas desde 2020, quando foram eleitos? Parlamento, então, agora, né? A Irenilda é muito feliz quando ela fala sobre essa questão, por exemplo, da saúde, né? Hoje o que a saúde tem muito é marketing. Hoje o que se sabe é que o que se mostra na televisão e o que se mostra na publicidade é muito de marketing. Porque se tu fores 3 horas da madrugada, pauta, hein? 3 horas da madrugada, de qualquer dia da semana, aqui no Conte Teles, no São José 2, que já foi quase um hospital, vai no Conte Teles, 3 da madrugada, às vezes até menos, 2, 1 hora da madrugada, já tem gente formando fila para esperar 7 horas da manhã para ver se consegue uma ficha de atendimento. E quando não o médico não só falta. A ficha, né? Esperar também um assalto, porque muitas dessas pessoas são assaltadas nessa fila. Pior esperando. ainda, grande reclamação. Ali no Galileia, mesma coisa. Você vai em qualquer unidade básica de saúde hoje, vai de madrugada. Tem filas. Eu acho que o descaso começa quando não deixa tu ter acesso ao pátio da instituição, tu fica esperando do lado de fora. Pior. Mas isso parece que é um comportamento que já se tornou comum aqui no Amazonas, porque não é só a unidade da prefeitura. O próprio estado, por exemplo, escolas, lá perto lá onde eu moro, ali na Zona Oeste, várias escolas estaduais, eu passo, às vezes, na frente das escolas, tem alunos do lado de fora, porque a escola tem o pátio, tem praça dentro, mas eles não liberam a entrada dos alunos, só no horário da escola. E aí o aluno fica do lado... É estadual, você falou. Estadual também, né? Pra dizer assim que é um problema que parece que já tá enraizado na cultura Sim. dos gestores daqui. Dos coronéis de barranco, né? Porque isso é coronelismo, né? A gente aprende na escola lá atrás que isso é coronelismo. Essa arrogância dos coronéis de barranco, lamentavelmente, ainda é muito enraizada na política e a gente precisa mudar isso. Vou te falar uma coisa. Isso ainda acontece porque falta representatividade. Nós precisamos entender o seguinte: a função dos vereadores e também dos deputados estaduais são 3 primordiais. Criar leis, legislar, mas não é lei para ajudar os amigos, homenagear os amigos ou simplesmente leis com datas comemorativas. É lei que interfira no cotidiano das pessoas de forma positiva. É papel também dos vereadores e deputados estaduais e federais, do legislativo como um todo, também representar a comunidade. E não tem como dizer que só vai representar aqueles que votaram nele, porque ele nem sabe. O voto é secreto. E não acredite se disserem que sabe, não. Terceira questão, que é obrigação do vereador, do deputado, do parlamentar: fiscalizar.
Fiscalizar. Só que a gente tem um fenômeno hoje no Brasil de fiscalizações pela internet, que não é o mesmo de você fazer denúncia formal. A fiscalização, ela tem que originar provas, ela tem que se tornar um documento, ela tem que se tornar uma denúncia. Verifique hoje, dos parlamentares que existem, aqueles que vão lá para, de repente, fazer o discurso no plenário, quantos efetivamente transformam essa denúncia, por exemplo, numa denúncia ao Ministério Público? Quantas efetivamente procuram pelo menos a ouvidoria, seja do município ou do estado, para transformar essa reclamação das filas, por exemplo, lá de fora, numa denúncia real? Ou que pelo menos, no braço da representatividade que ele tem que ter da população, pelo menos procure o município, secretário, e diga-me, esse secretário é desumano. Deixar as crianças esperando debaixo de um sol de meio-dia para entrar só 1 hora da tarde na escola. Não são alunos de lá? Não existe a comprovação? Qual é o problema do aluno estar dentro? Aí deixa do lado de fora vulnerável? Vulnerável para o tráfico cooptar? Vulnerável para um bandido de outro lugar passar lá e roubar? Então, a gente precisa debater isso, mas os parlamentares também têm esse papel fiscalizatório. Não é para ser polícia, mas é fiscalizar. Existe essa realidade? Vamos documentar, vamos oficiar. Espera uma resposta, vamos acompanhar. Porque, volto a dizer, é como numa empresa. Existe o gestor, existe o conselho. Os vereadores hoje deveriam ser o conselho do prefeito. Seja para chegar e só mostrar algo que esteja errado, ou seja, denunciar e fazê-lo consertar. Agora, realmente, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: a educação, ela também passa pela questão do quanto você constrói uma relação com as pessoas, né? A nossa educação, ela é feita muito por repetição. A gente precisa estar sempre lembrando das coisas para poder seguir com a educação. Vamos lá. Cinto de segurança. Hoje, se tu pegar qualquer jovem que sai da autoescola, ele sai colocando o cinto de segurança, né? Num certo dia, ele saiu às pressas, não colocou o cinto, viu que nada aconteceu, não pegou multa, não foi advertido. No dia seguinte, ele passa a testar não usar o cinto de segurança. E aqui não é uma regra, né? Mas acontece muito. Aí o outro vai e não usa mais o cinto de segurança. Aí ele vai deixando de usar, vai deixando de usar, vai deixando de usar. Não é multado, não é fiscalizado, não existe isso. E aí as pessoas vão deixando o cinto de segurança. Hoje, se você parar em qualquer semáforo de Manaus e começar a observar quem são os que usam cinto de segurança, dificilmente você vai encontrar quem usa. Fora os carros que são com isso filme fechado, e você não sabe o que está acontecendo lá. Então, sabe aquele ditado antigo que diz que é o cachimbo que leva a boca torta? Mesmo que você tire o cachimbo, às vezes as pessoas ainda falam meio assim. É exatamente o que acontece hoje na nossa sociedade. As coisas vão ficando de qualquer jeito e vão empurrando com a barriga, e infelizmente quem sofre é o povo. Na tua avaliação hoje, a renovação da Câmara Municipal de Manaus, né? Institutos de pesquisa, os especialistas acreditam que 50% será a porcentagem de renovação e arriscam até que pode chegar a 60%. Já tem vereador que conversou com a nossa equipe que já dá como certa, né, que 40% dos vereadores, dos 41 vereadores, não vão se reeleger. Na tua visão, né, como jornalista, como eleitor, porque além de eleitor, tu tem a visão de jornalista, que ainda acompanha mais de perto o trabalho, né, de quem está no parlamento e também os anseios da população. Essa renovação vai ser 50%, 60%, 40%? O que tu acredita? A gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil, que também vai refletir na nossa realidade hoje, né? Acha que essa questão Lula, Bolsonaro vai influenciar bastante? Isso tudo fez, na verdade, com que o brasileiro, de forma geral, se envolvesse mais no mundo político. E graças a Deus. Porque o que os políticos de carteirinha gostam é que as pessoas não queiram se envolver, né? Não se envolve não, deixa que a gente faz. E aí eles vão fazendo o que eles querem. Não, a bandeira que a gente levanta é que todos nós precisamos o tempo todo estar falando sobre política, conversando sobre política e principalmente cobrando os políticos, né? Então, já vem um movimento nacional das pessoas buscando mudanças. Qual é a mudança? Começaram falando sempre da escolha do menos pior para chegar a hoje falar no que é melhor. Mudança é o que o povo tem clamado há muitos anos. As pessoas querem mudar. Não é à toa, no sul do país hoje, muito se falar de, historicamente, o eleitorado só
trocar e troca e muda o tempo todo para buscar alguém que apareça e consiga realmente fazer um trabalho ali duradouro. Então, nesse espírito de mudança, eu acredito que a Câmara Municipal deva ter uma renovação entre 60% e 70%. Até 70%. Até 70%. Até 70%. Porque as pessoas já estão... E vamos lá, isso não quer dizer que aqueles velhos políticos que estão fora da Câmara não entrem de novo. Porque, querendo ou não, mesmo com um telhado de vidro e mesmo com um envolvimento já na política, as pessoas ainda conseguem avaliar, e eu acho até positivo em alguns casos, avaliar como novidade. Tá fora, não fez um bom trabalho agora, não fez um trabalho agora, seja bom ou ruim, mas então pode ter a oportunidade de fazer de novo. E aí pode haver isso, mas se a gente analisar a grosso modo de quem está no poder e vai ter renovação mesmo de mudança de cadeiras, eu acredito que entre 60% e pode chegar a 70%. Hoje o PP tem 2 representantes na CMM, ele almeja eleger quantos? Hoje fala-se no... Você e mais quantos? Hoje as pessoas falam muito sobre 3 representantes, pelo menos. Com a saída do Menezes para reforçar o time do Roberto Cidade, como vice-prefeito, isso fez com que o cálculo de possivelmente 4 caísse para 3. Mas ainda há chance de fazer 4, porque hoje nós temos grandes nomes no PP, né? E muita gente da comunicação, a gente tem pessoas que trabalham no empresariado. Então, o Partido Progressistas hoje, ele acredita que pelo menos 3 é possível fazer. A gente sabe que o coeficiente eleitoral hoje em Manaus, ele gira em torno de 21 mil votos para eleger uma vaga, né? 21 mil votos para uma vaga. Então, isso quer dizer que o PP precisa, para fazer 3, de pelo menos 63 mil votos. Do trabalho que está sendo desenvolvido para realmente fazer crescer o PP, a gente acredita que é possível. E agora, Cleito, já que a gente falou muito sobre avaliação, agora a gente vai colocar na tela as imagens de alguns nomes, né, que estão concorrendo nessa eleição e outros que também estão ligados ali ao cenário político, né? Não está concorrendo, mas é presidente de um partido, tem boa articulação em Brasília, é um nome ligado ao presidente ou é um nome ligado ao ex-presidente, né? Presidente Lula e ex-presidente Bolsonaro. E aí o primeiro que a gente pode ver agora na tela é o senador Omar Aziz, ele que é líder da bancada, né, da bancada amazonense lá na Câmara Federal. Qual é a sua avaliação sobre o Omar Aziz? Omar Aziz é hoje, professor político no estado do Amazonas. É referência para você? Demais, demais. Se você for analisar, é um homem que começou na liderança estudantil. É um homem que cresceu na política desde vereador até chegar a governador do estado e hoje senador da República. É inegável todo o histórico que o Omar Aziz tem. É uma referência, sim, de homem que dá aula sobre política. Entende o povo amazonense, entende como separar quem é da capital, quem é eleitor do interior. Então ele sabe de todos esses meandros. O Omar não é à toa ser grande cotado para governador do estado na próxima eleição. É senador reeleito, né? Exatamente, sem contar isso, numa virada, né? Então, é inegável que o Omar não só tem uma grande história política, como ensina muito a respeito da política. Plínio Valério, presidente do PSDB. Plínio Valério é um homem que primeiro mandato dele de senador, né? Mas que articulou bastante ali, principalmente com relação dando voz à região amazônica, falando, por exemplo, sobre as ONGs. E é um homem que tem muito a ensinar também. Vem desempenhando um bom papel como senador? Como senador, eu acredito Amazonas, que ele ficou até muito apagado, sendo bem sincero. Mas penso eu que seja porque ele resolveu ser uma oposição ao governo, né? Mas hoje, se você notar, quem mais aparece são o Eduardo Braga e o Omar Aziz. Mas não é por isso que ele deixa de ter voz. E volto a dizer, falou muito sobre a Amazônia e a gente precisa levantar essa bandeira cada vez mais. Próximo, Eduardo Braga. Eduardo é outro que é professor, é mestre na área da política, né? O que eu acho bacana do Eduardo é o seguinte, ele consegue separar o que é privado do que é público, mas ele traz para a iniciativa pública a seara do trabalho de como é que eu posso te dizer? Ele traz a questão organizacional, né, pro bem público.
E a gente precisa, às vezes, de organização. O que falta hoje, por exemplo, para a gestão é organização. Gerenciar uma casa, gerenciar uma empresa, gerenciar uma comunidade, gerenciar uma associação, não é fácil. Você precisa ter organização. Se você é desorganizado, a tua gestão vem pro beleléu, né? Então esse é um cara que ensina muito sobre gestão. Mas agora, isso é muito sobre ele, né? Passar para os outros ou fazer os outros seguirem a mesma cartilha, eu já não sei como é que é. Vamos acompanhar o próximo na tela. Governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima é um cara que é um entusiasta, né? Ele sempre combateu muito essa questão dos coronéis de barranco, o que ele chama de velha política. Mas eu acredito que essa jovialidade na gestão pública, ela em vários segmentos é muito necessária. E esse gás que ele tem, por exemplo, de trabalhar de domingo a domingo, é uma coisa que a gente tem replicado, por exemplo, no trabalho de campanha. Nós só tivemos 52 dias para fazer uma campanha, só temos, né? Porque ainda tem aí 41 dias pela frente. Então é se organizar para isso. Então muito desse gás da juventude o Wilson ensina. Próximo na tela. Presidente Lula. O presidente Lula está no 3º mandato, né? Foi eleito e o povo tem cobrado muito. Isso é que eu acho interessante do que a gente falou agora há pouco. O movimento político nacional se tornou completamente diferente. As pessoas hoje estão mais exigentes, estão cobrando mais. Eu torço e desejo sorte para que ele consiga realmente chegar até o fim do mandato dele com boas articulações, né? Com mudanças reais para que a vida da população se torne a melhor possível. E tomara que ele consiga. Próximo. Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro trouxe talvez esse debate, principalmente para a campanha eleitoral, da movimentação sem depender somente do tradicional. Hoje, muito se fala sobre um lado ou outro lado, sobre o envolvimento com a política, e pode-se dizer que foi a partir, né, de muita coisa do que ele fez. Então, hoje, esse engajamento da população mais político, eu acredito que surja a partir dele ter entrado na presidência. Porque pelo menos quem gostasse ou quem odiasse passou a se movimentar. Agora vamos sair um pouco lá de Brasília e trazer para os prefeituráveis aí. Davi Almeida, prefeito de Manaus, está concorrendo à reeleição. O Davi tem muito a ensinar no seguinte: um homem que era motorista de governador, chegar a governador e prefeito de Manaus, eu acredito que ele tinha que escrever um livro a respeito disso, né? Como você sair de motorista a governador do estado a prefeito de Manaus. Você acredita que ele venceu na vida? Acredito, né? Acredito. É um homem que é empresário, né? Tem várias articulações no âmbito empresarial. Acredito que ele cresceu muito na vida. Hoje você chega no Morro da Liberdade, inclusive as pessoas falam bastante sobre isso, né? Sente inclusive falta dele, que hoje só vive mais na Ponta Negra do que no Morro. Agora é um nome que não faz parte do seu arco de aliança, né? Da sua coligação. Ele é oposição. Oposição, né? Pelo menos nessa configuração atual. Pelo menos nessa configuração atual. Cleiton eleito vereador na cidade de Manaus e Davi Almeida reeleito. Como é que vai ser o Cleiton lá? Oposição, base, vai tentar o diálogo? Existe uma questão que se chama fidelidade partidária, né? Quem decide essa questão é o presidente do partido com toda a direção, certo? Vou seguir o partido, porque essa questão de infidelidade não combina comigo. Agora, seja quem for, sendo bem sincero, seja quem for o novo prefeito de Manaus, né? Eu consigo articular com qualquer pessoa. Isaac, hoje o que eu acho que falta para Manaus, o que falta para que o nosso estado melhore, é conversa. É sentar e dizer bem assim, vamos resolver o problema realmente? Porque enquanto tiverem com picuinhas, com birrinhas, sem se falar, sem pensar no povo, Manaus vai continuar piorando cada vez mais. Então, seja qual for, até mesmo o Davi, eu estou muito bem. É óbvio que numa articulação com o Roberto Cidade, que senta com a gente e conversa, que senta pra gente para falar dos planos dele, que senta com a gente, hoje ainda, não é à toa, no próprio parlamento, na Assembleia Legislativa, ter sido reeleito presidente, né, da Alian. E o mais votado historicamente. E o mais votado historicamente. Então, esse trato, hoje, para mim, é muito mais fácil com o Roberto Cidade. E outra, você não vê arrogância no Roberto Cidade.
né? O Davi, lamentavelmente, às vezes perde as estribeiras. Mas eu não pretendo tirar ele do sério, não. Mas qualquer um que ganhe hoje, eu consigo articular, né? Mesmo sendo oposição pela fidelidade partidária. Agora, volto a dizer, a conversa, né, para pensar em Manaus tem sido muito mais fácil com o Roberto. Vamos pro próximo na tela? Capitão Capitão Alberto Alberto Neto. Neto. Alberto Neto, quando era capitão da Polícia Militar realmente, chegou a frequentar minha casa. Então, eu tenho uma relação de respeito muito grande com o Ele tinha ali Alberto. com um grupo de jornalistas que, Exato. inclusive, ajudou ele a chegar onde ele chegou Exato. hoje, né? Então, o capitão Alberto Neto é um entusiasta também. Falo o mesmo que falo do Wilson. Porque são pessoas que estão na política, né? E tem muita vontade. Né? Tem muita vontade de fazer. E eu acho isso bacana. Agora, entre ter a vontade e buscar fazer, existe uma distância quilométrica. Não é que eu estou dizendo que ele faz isso, mas é preciso entender que a gente precisa de experiência, precisa ter experiência, precisa estar preparado para assumir certos cargos. Eu acredito que ele, como deputado federal, se vier a se reeleger no futuro, vai ganhar mais maturidade para um dia, quem sabe, gerenciar um executivo. Então, acho que essa conversa de eu sou o candidato do Bolsonaro, eu represento a direita no Amazonas, não é o suficiente para vencer a eleição. Não é suficiente. E o próprio bolsonarista observa isso. Agora me tira uma curiosidade. A amizade com Alberto Neto, lá de antigamente, quando ele ainda era capitão da Polícia Militar, continua mantém depois hoje? de deputado? Muito. Depois Vou de te deputado. dar um exemplo. Semana passada... Semana virou as retrasada... caras, então. Não, Continuou mesmo nem Alberto. por ele, nem por mim. Pelo menos comigo, né? Não sei com outros. Mas comigo, não. Até hoje eu mando mensagem, por exemplo, pro celular pessoal dele, ele responde. Semana passada a gente se encontrou no Banco do Brasil. Porque havia o prazo para abrir a conta bancária, né? E todo mundo correu, assim que saiu a liberação e assim que saíram os CNPJs, foi para o Banco do Brasil. Aí descobriu-se que esse ano o Banco do Brasil disse o seguinte: não, vão ser todas contas digitais. Abre online. Deu problema em quase todo mundo. Todo mundo enfrentou o problema. Aí tiveram que resolver lá na sede. Aí a gente foi na agência, encontrei ele, Alfredo Nascimento, encontrei o Chico Preto, o Marcelo Serafim. E continuamos conversando e tal. Parecia que a gente tinha se revisto no dia anterior, pela proximidade, sabe? Então o respeito sempre existiu. O tratamento continua o mesmo. Continua mesmo. Vamos pro próximo. Marcelo Ramos. Esse é um cara que eu admiro demais. Desde quando eu era produtor de jornalismo na Rede Amazônica, e ele era secretário do EMTU ainda, o Marcelo sempre foi um cara de números e dados na ponta da língua. Seria o candidato mais preparado? Hoje, na minha concepção, sim. Em discurso, em números, em preparo de oratória, tudo isso, demais. Você acredita que ele pode chegar no segundo turno? Não acredito. Não chega no segundo Não turno. acredito. Mas eu acredito até que seja pelo período de campanha, entendeu? Mas eu não acredito que ele consiga chegar no segundo. Próximo. Amon Amon. Mondel. Eu acredito Já que foi Amon, vereador, né? de só 2 anos. Só 2 anos. Deputado federal. Quer ser só 2 anos, né? Porque ele quer ser prefeito, então ele quer ser deputado federal por 2 anos. Mas vou te falar uma coisa. Eu acredito que o Amon tem muita estrada ainda para percorrer, né? O que eu aprendi na vida de jornalista, cobrindo eleição? Muitos dos políticos acabam aparecendo de 2 em 2 anos, até mesmo para trabalhar o próprio nome, né? Ele vem, lança uma aposta para sentir se aquele pessoal que votou nele 2 anos atrás concorda com aquela mudança de postura dele. É como se fosse uma pesquisa, né, de campo. Então, acredito que seja o que o Amon esteja fazendo, se preparando aí para outras possíveis Quem candidaturas. sabe uma eleição para governo. É possível, é possível. Próximo na tela. Wilker O Barreto. Wilker é outro cara que eu admiro, O único principalmente... que é oposição na Leã É. ao governo do Amazonas. O Wilker é interessante o seguinte, é outro que trabalha muito com números, com dados, tem um computador na cabeça. E o que é bacana é o seguinte, é sempre falar com essas pessoas que realmente defendem causas,
e que tem a realidade em números. A gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Porque hoje, na nossa sociedade, faltam dados sobre tudo na vida. Você que é jornalista sabe. Procura saber, por exemplo, da Secretaria Municipal de Educação, quantos alunos autistas estão sem mediadores na sala de aula. Não sabem dizer. Sabe por que não sabe dizer? Porque não é uma iniciativa que vai ajudá-los. Entendeu? Hoje, estima-se que pelo menos 200 crianças e adolescentes autistas estão fora da sala de aula porque não tem mediador. E saber dessa numeração, saber entender isso é fundamental para você, inclusive, levar para o parlamento. E Cleiton, a gente costuma comentar aqui na redação, e eu, entrevistando o Wilker aí nessa cadeira, frente a frente, se o critério fosse formação acadêmica, né, curricular, o Wilker era o próximo prefeito de Manaus, porque o cara é formado em economia, é doutor em administração, é pós-graduado. Acho que está muito bem assim preparado, mas a gente sabe que também precisa de apoio político, né? Precisa. Coligações, arco de aliança, apoio Precisa. político, verba. Eu acredito o seguinte, o Wilker Eleitoral. podia de repente se preparar para próximas campanhas de executivo, tentando trabalhar o que ele fazia, por exemplo, quando era vereador. Porque o que é interessante é o seguinte, o Wilker, quando era vereador, ele era da base do prefeito Arthur Virgílio, né? E ele sabia mediar os conflitos. Ele sabia ser, inclusive, um diplomata ali, até para que os problemas da gestão do Arthur não aparecessem tanto. Hoje ele sabe desempenhar esse papel lá na Leão Fiscalizador? de mediador. Pois de conflitos. No meu ponto de vista, não. Até porque ele é a única oposição, né? E só bater de frente acaba que tira muito dos brios dele articulatório. Então, talvez se ele levasse mais isso para o âmbito da Alean, na minha concepção, ele talvez conseguisse mais espaço até para uma campanha de executivo. A oposição na Leão podia ser maior? Poderia, Poderia, né? poderia. Próximo na tela. Roberto Cidade. O Roberto é um cara que eu já conheço tem um tempo, mas hoje, trabalhando lado a lado na campanha, eu tenho descoberto um ser humano muito diferente. É um cara que encanta só de conversar com você. Conversa com o Roberto. Não consigo, mano. Eu peço uma nota da assessoria dele, a assessoria Mas não aí manda. é assessoria, Não né? manda foto, a gente não consegue chegar no cara. Mas mesmo? a gente tem buscado. A gente já fez o convite para ele estar aqui, né, nesse programa. A gente espera que até a eleição ele possa vir aqui, apresentar as propostas dele, né, e falar sobre a situação da cidade, o que é que ele planeja para o futuro, sobre esse arco político, né, que ele integra, porque ele integra o arco político do governador. E a gente espera ter ele aqui com a gente, mas no momento não Mas eu acredito que vem, tá? Ele não tem negado faz nenhum. esse apelo lá para ele. Olha, vai lá no Amazonas 1, no AM1. Hoje é segunda-feira. Eu acredito que quarta-feira nós estejamos caminhando em algum bairro. Inclusive, convido você. Vá lá, que você vai encontrar o Roberto lá, de peito aberto, conversando com as pessoas. Não, mas eu quero que ele É venha só ir pra aqui, rua. compromisso Mas com o aí, leitor do- faça lá, com o vamos lá leitor do fazer. portal AM1. Leva o microfone, vamos fazer esse convite lá pessoalmente. Porque eu te garanto o seguinte, não é dele isso, tá? Não é dele. Mas o cara é blindado, a gente não consegue chegar no mas cara. aí- É incrível. Aí eu já É não sei incrível, falar. incrível, incrível. Olha, Graças a Deus não tem essa blindagem ele pra tá mim. com pinta de governador, porque até no Wilson a gente consegue, no Roberto Cidade a gente não consegue. Vamos pro próximo aí na Vamos. tela? Gilberto, eu não tenho muito contato com Gilberto Vasconcelos, não. Mas hoje, eu acompanhando o debate da TV Norte SBT, eu vi que ele, inclusive, está meio isolado ali na relação de tratação com os próprios outros candidatos. Excluíram ele, né? É. E a gente Mas, viu às nas vezes, respostas que precisa ele tá partir bem da gente. preparado. Às vezes precisa partir da gente também, né? Chama para si, né? Isso eu aprendi com a vida. Tá? Depois da minha demissão da Rede Amazônica, a vida me ensinou que ser muito xiita, seja qual for o lado, não é tão legal. Então a gente precisa buscar, pelo menos, a neutralidade em certas conversas. Eu acho que se o Gilberto Vasconcelos conseguir chamar os próprios outros candidatos para conversar, ou quem sabe até articular para um segundo turno, apoiar ou não, isso pode ser positivo para ele. Articulação, amigo, é o que falta hoje para a nossa política brasileira. A gente precisa acabar com esse negócio de castas, né? Ah, a casta da família tal, a casta do político tal, a casta de não sei o quê. E o povo no meio só sofrendo. A gente precisa cada vez mais aglutinar isso. É claro que com as suas ideias, né? Porque gestores são completamente diferentes, porque seres humanos são diferentes, né?
Mas a gente precisa pensar cada vez mais nas pessoas, no povo realmente. E aí, por exemplo, essa briguinha entre o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o governador Wilson Lima, quem sai perdendo o tempo todo? É só o povo. Um quer fazer de um lado, o outro quer fazer do outro, e acaba que ninguém se une efetivamente para trabalhar em função das pessoas. Agora, Cleiton, eu te convido nesse momento para fazer suas considerações finais diretamente para o eleitor, né, que está acompanhando essa entrevista em casa. Meus amigos, eu estou preparado para assumir uma vaga na Câmara Municipal de Manaus e levar um certo movimento turbulento para lá, para que a gente fale cada vez mais de todos aqueles problemas que normalmente a gente mostra nos programas de televisão, nos sites como o portal AM1, porque as pessoas têm muitas mazelas hoje. O que a dona Nilda reclamou, por exemplo, aqui sobre a falta de medicamentos nas unidades básicas de saúde, essa tem sido a reclamação em quase todos os bairros de Manaus. No Monte das Oliveiras, por exemplo, eu conheci duas irmãs, a Carol e a Kelly, que reclamam que toda segunda-feira tem um tal de planejamento na escola dos filhos e os meninos não podem ir para aula. Ou seja, o que deveria ser 5 dias de aula acaba sendo somente 4, toda semana quase. Então a gente precisa começar a ter mais fiscalização. Eu sou especialista pela pós-graduação em jornalismo investigativo, justamente porque eu sempre gostei de trazer à tona transparência do poder público. E quero fazer agora isso através do trabalho no poder público. Nesse conselho que é a Câmara Municipal de Manaus. Buscar ideias inteligentes e principalmente de baixo custo para que a gente consiga solucionar os problemas de Manaus. E que as soluções sejam duradouras e não soluções somente para 4 em 4 anos os políticos se reelegerem. A gente precisa cada vez mais pensar no todo, na cidade, para que ela fique melhor. É por isso que precisa mudar. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Isaac, você. Olha, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, fique ligadinho nos canais de comunicação do portal AM1, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E acesse também o site amazonas1.com.br, que lá você confere a cobertura completa dos bastidores da política amazonense. O programa Cenário Político de hoje vai ficando por aqui, mas a gente continua com você nas redes sociais. Até a próxima edição.